Glória a Deus. Nós vamos seguir hoje essa série de pregações, pensando hoje na igreja que nós podemos ser. Confesso que não é muito difícil pensar nisso, na igreja que nós podemos ser, porque nós temos na palavra revelada uma série de entendimentos e de caminhos que a palavra nos aponta do que nós devemos ser, de como nós devemos pensar, de como nós devemos agir, do que fazer, do que não fazer. A palavra traz esse manual para a vida, e que muitas vezes nós compreendemos a Bíblia dentro de uma cultura geral, secular, às vezes como se fosse mais um livro na vida da gente, um livro bom, com ensinamentos, com verdades, com formas em que eu posso escolher fazer, em que eu posso entender que aquilo é importante ou não para a minha vida. Mas para quem compreende aquilo que é o Senhor, que compreende Jesus e o vive verdadeiramente, entende que a Bíblia não é simplesmente mais um livro na nossa vida. Ela é a palavra de Deus manifestada ali, mas que ecoa aos nossos ouvidos de uma maneira gloriosa e verdadeira. E para os santos, ela não simplesmente tem uma eficácia, mas ela é a vida do santo. A palavra de Deus manifesta a conduta daquele que realmente quer e decidiu viver a glória do Senhor Jesus. Amém? Aqui tem gente assim? Glória a Deus. Queridos, nós temos na palavra, queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Capítulo 3. O capítulo 3 de Apocalipse, ele faz uma mensagem a algumas das igrejas, que tem uma revelação voltada à igreja de Sardes e Filadélfia, mas eu queria com vocês falar só de um versículo que está dentro de uma mensagem à igreja de Laodiceia, que é o versículo 18 do capítulo 3 de Apocalipse, que diz assim: portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Amém? O termo utilizado, comprar, nesse capítulo 3, ele faz referência, porque ele é posterior a um momento em que esse texto vai falar da riqueza das pessoas. Então, ela oferece uma oportunidade. Se for para você comprar, compre do Senhor, adquira no Senhor. Se for para você obter algo, ter algo que seja aquilo que vem da parte de Deus, que seja o ouro, que seja o colírio, que sejam essas vestes, e que nós vamos basear nossa palavra hoje nesses 3 pontos: do ouro, as roupas brancas e o colírio. Amém? O ouro, ele tem uma representação muito forte para a igreja, porque era um metal que era visto como um metal puro. Com o passar do tempo, a manipulação do ouro, ela foi ficando cada vez mais vulgar e foi se tornando muitas vezes um produto muito impuro, mas naquela época era visto como um metal limpo, um metal que representava a pureza das coisas. E aqui na nossa palavra, no nosso texto, ele vai trazer como referência o ouro, representando a fé genuína. E eu queria que você fizesse uma entrevista com o irmão do seu lado e perguntasse a ele, e você respondesse também, e ele respondesse a você: o que é fé? Pergunta aí para o seu irmão: o que é fé? Pode responder. Amém. Rapaz, ó, tem gente dissertando um TCC. O que é fé? Tá. Primeiro tópico. Nós temos uma revelação da parte do Senhor sobre a fé. A fé é manifestada na Bíblia em diversos momentos como uma habilidade em que nós podemos amadurecer na nossa vida, que está relacionada a crer.
mas crer em coisas que não dependem de uma manifestação física, mas crer em coisas que podem se manifestar naquilo que é abstrato, que é da imaginação ou espiritual. A fé é a capacidade que nós temos em crer naquilo que é inaudível, naquilo que é invisível, naquilo que é impalpável, naquilo que é distante, mas que por meio da fé nós cremos que está perto. A fé, então, ela opera em campos invisíveis, e essa é a grande beleza que existe na fé, porque é muito fácil pensar na fé como simplesmente acreditar, como um sinônimo de acreditar. Mas acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa. Você pode acreditar em um político, como muitos acreditam, e quebram a cara. Você pode acreditar em paixões. Você pode acreditar na bula de remédio. Você pode acreditar em muita coisa. E você pode tomar aquilo como absolutas verdades, engolir aquilo de uma maneira que realmente vai fazer parte da sua existência. Você pode acreditar em qualquer coisa, mas fé vai muito além. Esse texto, quando vai falar do ouro, como uma das coisas que nós podemos comprar, está falando da fé genuína. Porque nós distorcemos esse entendimento do que é fé, do que é acreditar, como muitas opções, muitas coisas. E por isso nós cremos que a fé pode ser depositada em qualquer lugar. Mas esse texto traz a fé para um novo campo, para a fé genuína. Não aquela que você encontra em qualquer lugar, não aquela que você pode encontrar no mais puro amor que você viveu na sua vida, mas essa fé é aquela que somente pode ser encontrada no Senhor. Não à toa o texto nos oferece essa afirmação, que isso é aquilo que pode ser encontrado unicamente no Senhor, que o Senhor nos dá a opção. Você pode estar comprando em outros lugares, mas comprando em mim, você terá uma fé genuína, porque o Senhor não falha. A nossa vida, o nosso caminho em Deus é um caminho de vitória certa. Você crê nisso? O Senhor se revelou a nós como o único caminho. O Senhor Jesus se revelou a nós como o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por meio dele. Essa é a fé genuína que nós depositamos nele. Cadê Jesus aqui, fisicamente? Você consegue olhar para os lados e encontrar Jesus? Olhar para cima, quando a gente está adorando, geralmente a gente olha para cima. A gente está vendo Jesus ali? Quando nós esticamos as nossas mãos, nós tocamos em alguma coisa? Não. Mas há em alguém aqui essa noite a dúvida de que o Senhor tem operado milagres, tem nos livrado de coisas terríveis, que a misericórdia dele está passando por este lugar? Nós temos dúvidas sobre isso? Se não tiver essa dúvida, isso está se movendo por meio de uma fé genuína. Amém? Em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, nós temos um texto muito conhecido sobre fé, que diz: sem fé é impossível, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Nós temos então aqui a Bíblia revelando para nós a importância dessa fé. Temos também em Mateus, capítulo 17, versículo 20, um texto também muito famoso, que diz: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Amém? Quando nós pensamos então na fé, nós pensamos em algo que o Senhor revela a sua importância, ao mesmo tempo que nos revela que é nessa importância, ela nos dá a oportunidade de viver coisas impossíveis.
Aquilo que é impossível é aquilo que não pode acontecer. Já parou para pensar dessa maneira? A palavra não está dizendo que você viverá o sobrenatural. A palavra não está dizendo que você viverá coisas incríveis e difíceis. Ela está dizendo que você viverá o impossível. Aquilo que não é possível. Aquilo que não vai acontecer, se não for por meio da fé. O Senhor então se revela para a igreja de uma maneira absurda, diferente de tudo que nós podemos entender daquilo que o mundo nos oferece, daquilo que o mundo nos clareia, nos alumia. Porque a verdade é que o mundo ilumina ideias para a gente, movidas em escuridão. Não há clareza de verdade. Há uma ficção, há uma ilusão. Acho que eu já contei para a igreja uma das bases que vai servir para o pensamento filosófico. Acho que todo mundo, né, já teve em algum nível filosofia na escola, e quase todo professor de filosofia vai falar sobre a alegoria da caverna, que é um pensamento, é um exemplo, vamos dizer aqui, como é que Jesus falava? Uma parábola, né, que Platão utilizou para falar do pensamento da vida que Sócrates tinha em Atenas. Ele estava falando sobre Sócrates ali, mas ele fala uma coisa interessante. Ele vai contar a história de alguns homens, que é uma ficção, né, uma historinha. Alguns homens que sempre viveram dentro de uma caverna, e que nessa caverna eles estavam algemados, acorrentados, presos, de frente para uma parede, para um muro de pedra dentro dessa caverna. Eles não sabiam como eram as pessoas, a não ser aqueles ali entre eles mesmo, que eles só conheciam vultos por conta da escuridão. Eles não sabiam os sons reais das coisas. Eles não sabiam absolutamente nada, a não ser que por trás deles, de vez em quando, alguém passava com um candelabro, uma vela. E as sombras que essas velas faziam eram projetadas na parede em que esses homens estavam de frente. Então, a realidade desses homens eram sombras e sons estranhos. Porque, não sei se vocês já estiveram dentro de uma caverna, mas o som dentro de uma caverna se propaga de uma maneira distorcida, por conta das ondas batendo nas rochas ali, o som fica aquele eco, acústica, né, diferente ali. Eles então não conheciam sons reais, eles não conheciam as imagens reais, eles conheciam as distorções. Mas detalhe, para eles, os aprisionados, aquilo era uma verdade, porque eles não conheciam uma outra vida, eles só conheciam as distorções das coisas. Um belo dia, um homem consegue se libertar daquelas algemas, e ele sai por aí. Ele vê os mares, os rios, as pessoas, os diferentes idiomas, diferentes religiões, crenças, ideias. Vê a árvore, vê os animais, vê como é que do ovo sai um ser vivo. Ele começa a compreender uma realidade totalmente diferente. Os ventos, tempestades, chuvas, as cidades, as pessoas rindo, chorando. Ele começa a entender um mundo diferente, porque ele só conhecia as distorções. Um belo dia, aquele homem volta para a caverna, porque ele compreende que aquela experiência libertadora que ele teve não poderia se limitar a ele. E ele vai e se compreende dentro de uma missão de levar aquela mensagem da experiência maravilhosa que ele teve com a liberdade para as outras pessoas que estavam aprisionadas. Chegando lá, os homens que estavam presos, vendo imagens que não eram reais e sons que não eram reais, ouvindo aquela nova história, com certeza abraçaram aquilo. Que legal! Não, de jeito nenhum. Eles recusaram ouvir a voz daquela liberdade, e eles não queriam mais ouvir aquilo, e até ameaçaram aquele homem de morte se ele não parasse de falar, porque a verdade era aquilo em que eles estavam enxergando. Isso é muito parecido com alguma coisa que a gente conhece. Não à toa o apóstolo Paulo usou muitas referências da filosofia nas suas cartas, porque algumas dava para atribuir sentido, nem todas, mas algumas sim. Aqui nós compreendemos uma história que fala muito sobre a nossa vida. Nós nascemos em um mar de ignorância espiritual.
E nós vemos alguma coisa. Nós não estamos enxergando alguma coisa agora? Quando nós estamos no trabalho, a gente não está vendo alguma coisa? Na escola, em casa, a gente enxerga alguma coisa. E a gente interpreta essas coisas que nós estamos vendo. Mas, querido, sem uma relação genuína com o Senhor, nós não vamos estar ouvindo as coisas como elas realmente são. Nós não vamos estar vendo as coisas como elas realmente são. E no dia que uma voz verdadeira vier para falar para você sobre um caminho da verdade, você tem a opção de entender que aquilo realmente pode ser uma verdade, ou de recusar. E muitos por aí estão ouvindo uma voz verdadeira. O Evangelho tem chegado a muitas pessoas, a verdade tem chegado a muitos ouvidos, mas muitos estão preferindo viver na escuridão, nas distorções das sombras e dos sons irreais. Acredito que, se você está aqui essa noite, você se desprendeu dessas algemas do mundo. E o Senhor está moldando diariamente o seu caráter, transformando a sua vida, mudando a sua história, devagar, ponto a ponto. E durante o dia, durante a sua vivência, durante a sua rotina, você vai descobrindo diariamente o que é viver com Jesus. Isso não é uma coisa que você simplesmente vai conhecer de uma forma plena. Você não vai alcançar uma plenitude nessa relação com o Senhor, porque você decidiu viver hoje, e você o abraçou hoje, e Ele te tocou hoje, e você o sentiu hoje, e pronto, estou completo dessa experiência que o Senhor poderia me dar. Não, o Senhor nos convida para uma vida com Ele, não para uma simples experiência com Ele. Experiência você tem num restaurante, experiência você tem numa lanchonete, uma experiência você tem no cinema, uma experiência você tem em qualquer lugar, mas uma vida é diferente, porque Ele passa a ser aquilo que nós respiramos, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós entendemos. Jesus aparece para nós como uma consciência em nossas vidas, porque quando nós vivemos verdadeiramente aquilo que é genuíno, que nos é apresentado, nós compreendemos que agora vive, não mais eu, mas Cristo vive em cada um de nós. E Ele começa a pensar, Ele começa a moldar as nossas ideias. E é isso que o Senhor te convida. Ele quer viver com você, não só hoje, mas amanhã, semana que vem, todos os dias e pela eternidade. O Senhor nos aproxima para isso. Se você deseja viver com Deus, é isso que Ele quer que você possa viver de verdade. Assim como o ouro é a fé genuína, nós temos nas roupas brancas a justiça. Em Mateus, capítulo 6, 33, um dos textos também mais famosos da Bíblia, que eu só trouxe os clássicos, nós temos a importância de buscar a justiça de Deus, porque fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. De igual modo, nós temos também essa referência da justiça do Senhor nas nossas vidas. Ela manifesta de uma maneira que às vezes a gente não compreende muito o que ela é. Ontem, na ministração aqui no culto de sábado, podemos pensar um pouco sobre por que Jesus precisou morrer na cruz. Você já parou para se perguntar isso? Deus é onipotente, igreja? Deus pode tudo? Sim. Por que então Deus não gerou naquele momento um arrependimento ou um perdão universal sobre o mundo? E não tivesse que ter que mandar o seu filho para que morresse numa cruz, virasse homem e sofresse. Por que Deus simplesmente disse: está acabado, pronto, zerei, está tudo em paz agora? Sabe por quê? Porque Deus é amor, não é verdade? Mas também é justiça. E Ele já havia se manifestado sobre a sua relação com o pecado. O pecado não ia passar impune. O pecado não ia vencer e cair no mar de esquecimento. O pecado precisava ser punido. E aí você foi punido numa cruz? Não.
E aí ele envia este filho, que por amor ao mundo, carrega sobre si as nossas dores, e vai ao madeiro, e lá derrama o sangue puro e imaculado, para que o pecado fosse punido naquele lugar. Essa é a manifestação da justiça de Deus. Você compreende o nível da entrega e de envolvimento que Deus tem com as pessoas? E por qual motivo então o Senhor se compromete, faz compromissos com pessoas? O nível de compromisso que o Senhor se manifesta é absurdo. Se a gente parar para pensar quem nós somos diante do universo, e o universo é a criação de Deus, uma fagulha, um pequeno lapso no tempo, nós nascemos, morremos, morreremos, e fica só um pedaço na história, nesse planeta que já é uma fagulha no meio de todo esse universo. E o Senhor encontrou tempo e disposição para gerar compromissos com a humanidade. Com o pecado, ao qual o Senhor sempre se irou, enviou o dilúvio, dizimou a população da terra, deixou só um grupinho, e ali ele selou um compromisso, manifestado no arco-íris, de uma aliança que ele gera com a humanidade. Ali é um dos sinais. O Senhor o tempo inteiro, ele se reduz em sua glória, porque ele não precisava fazer isso. Mas ao mesmo tempo que também é justiça, ele é amor. E nós sentimos esse movimento de Deus em nossas vidas através dessa sorte que o crente tem, que se chama misericórdia. E a misericórdia de Deus paira sobre essa igreja, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas. Não há nada mais incrível na manifestação do poder de Deus do que essa misericórdia, porque ela nos livra de coisas invisíveis, de coisas que estão sendo planejadas contra nós, que nós nem sabemos e nós nunca saberemos muitas dessas coisas, e mesmo assim o Senhor está nos livrando de coisas grandiosas, mas também de coisas diminutas, como uma história da última vez que eu falei isso aqui, que eu contei de uma ex-chefe que eu tive, que estava na beirada de uma calçada, e eu a puxei para dentro da calçada, uma coisa simples. Falei, não fica aqui não, vamos dar esse vacilo não, e puxei ela para dentro da calçada. Minutos depois passou um carro desenfreado, exatamente no lugar onde eu a puxei, ao qual o pneu saiu marcando a calçada, que ele saiu pintado de branco. Poderia ter pegado nela, mas aí, eita rapaz, você viu o que aconteceu? Foi bem no lugar que você me puxou, não foi? Foi, pronto, tomou um cafezinho, acabou. Cai no esquecimento. O Senhor nos cuida em coisas diminutas. Às vezes a gente quer ver algo grandioso acontecendo na nossa vida, mas o Senhor, querido, tem cuidado de você e que você nem tem percebido. Ah, o Senhor, estou sentindo distante. Não está não. Se Deus estivesse distante de você, acredito que você nem estaria aqui agora. Essa manifestação do amor de Deus, que se manifesta paralelo à sua justiça. A justiça de Deus é algo terrível. Terrível. Porque não caberia a nós homens entender, viver e clamar por justiça. Inclusive fica a dica: não ore para que a justiça de Deus se manifeste puramente em alguma coisa na sua vida ou na vida de alguém. Que a justiça de Deus vai se manifestar. Querido, se a justiça de Deus se manifestar plenamente, como nós percebemos e como a Bíblia revela, a justiça vem para acabar com tudo. Tenha muito cuidado com as suas orações, porque a gente está falando de Deus, não é de um primo rico, nem de um político poderoso. Nós estamos falando daquele que é soberano sobre todas as coisas. Ore por misericórdia, pela pessoa que te magoou, que te feriu, pelo seu futuro, pela coisa que você pretende que isso esteja fundamentado nessa misericórdia. Porque tudo que nós podemos ter diante daquele que é soberano e que todas as coisas criou, e que mesmo assim, por algum motivo, se inclinou pela humanidade, é só a misericórdia que está se manifestando aí. Porque se você parar, se olhar diante do espelho e se pergunte: por que, Senhor? Por que eu? Por que eu posso usufruir do seu amor e da sua graça?
Por que da sua parte veio sacrifício e dor? Se o Senhor nem precisava ter se feito homem. Por que, Senhor? Por que eu? Porque por mim essas coisas se manifestaram. Não foi por causa de justiça, foi por causa da misericórdia. E essa misericórdia que nós abraçamos, seguramos na mão e precisamos viver com ela todos os dias. Amém? Terceiro ponto, que é o colírio. Eu confesso que eu fui até fazer uma pesquisa no original, no grego, do termo colírio, porque eu compreendia que fosse uma expressão muito recente. Colírio, né, um medicamento para os olhos, mas não. Já existia, inclusive em Roma se usava muito, porque hoje em dia a gente já sente isso, né? Tem terra por tudo que é lugar, mas a gente tem um calçamento, tem asfalto. Agora imagina naquele tempo, as pessoas tinham muito contato com isso. Não só os romanos, mas os outros, o pessoal que vivia no deserto e tudo mais. Essa galera devia ter os olhos sempre muito machucados por conta da areia, por conta da terra, né, da sujeira que se acumulava. Então era comum se utilizar de alguns fluidos, algumas essências, alguns produtos se colocava aqui para poder não permitir um ferimento, né, para poder lubrificar os olhos e tal. E o Senhor está nos oferecendo nessa revelação, usou esse termo, colírio. Para que serve o colírio? Uma vez eu acordei de manhã com o olho embaçado e eu fiquei agoniado, porque quando a gente está com o olho embaçado, a gente vai logo na pia, né, lava e passa, e não passava. Fiquei desesperado. E aí eu fui para o pior lugar que você pode ir, o Google. Eu não sei se você já fez isso, sentiu uma dor, alguma coisa, e foi para o Google. Irmão, não faça isso não, pelo amor de Deus. Procura um médico, vai na UPA, faz alguma coisa. Você pode até dizer, na UPA vai ser pior. Não vai não, porque o Google disse logo que eu estava com câncer. Falando sério. Olha, visão turva, eu não me lembro como foi que eu coloquei, visão turva, não sei o que, tal, em um único olho e tal, possibilidades, câncer, glaucoma, não sei o que, foi dando uma lista de coisas terríveis. E o que era de fato, não estava em nenhuma das opções, não estava. Fiquei desesperado, pelo amor de Deus, era um feriado. E aí, doutor Laurentino, né? Meu pai ligou para o doutor Laurentino, pelo amor de Deus, atenda meu filho que está com o olho embaçado aqui. E não falou, né, que tinha consultado o Google. Eu que falei, é que estou me falando depois. E ele foi, abriu a clínica dele, ele estava de bermuda, vindo de um passeio com os filhos. Mas o desespero foi tão grande, né, que ele fez essa cortesia, Deus o abençoe. E aí fomos, ele abriu a clínica e tal, entrei, quando ele botou, acho que por dentro o cara deve ficar pensando bem assim, rapaz, que sem vergonha. Me tirou do meu feriado com a minha família, eu aqui de bermuda. Por causa disso, quando ele olhou, ele disse assim, isso aqui se chama ceratite. É uma casquinha de ferida no olho. Porque provavelmente durante o sono, alguma coisa aconteceu, alguma pedrinha, né, alguma sujeirinha, ficou, você deve ter mexido, arranhou seu olho, e aí ele criou uma defesa, né? Criou uma crosta, que nem com a ferida, você se arranha e já fica uma linha, né? Uma marcação de uma casquinha de ferida. Exatamente a mesma coisa, só que no olho. Vai sair, ele provavelmente hoje à noite mesmo você já está enxergando normal. Usa esse colírio aqui. Aí me deu uma amostra grátis lá de um colírio, porque era um negócio tão bobinho que só precisava usar naquele dia e no máximo no outro dia. E aí tudo bem. Fui, botei o colírio e passou. Era só para lubrificar mesmo, para poder dar mais umidade ao olho, para não ficar seco. Só isso. Fiquei desesperado, porque eu fiquei movido pela ignorância, mas tive que procurar a voz de um médico, de um profissional, para que pudesse me dar a orientação. Vocês compreendem o perigo que é a ignorância? A ignorância pode nos levar para angústias, para ansiedades desnecessárias, para sentimentos ruins que nem precisava, se tivéssemos procurado desde o início quem deveria ser procurado. A mesma coisa aqui é sobre o Senhor, porque esse colírio está falando sobre discernimento espiritual, sobre clareza na visão. Tiago, capítulo 1, versículo 5.
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Na falta de sabedoria, peça a Deus e não ao Google. Na falta de sabedoria, já nos foi revelado. Nós sabemos a quem procurar. Revelação tem a ver com visão, tem a ver com colírio, tem a ver com discernimento espiritual. O tempo inteiro, a palavra está deixando tudo muito claro para as nossas vidas. Às vezes a gente procura discernimento, a gente procura uma revelação em outros lugares. A gente quer que uma pessoa nos informe alguma coisa. A gente quer, vou procurar em fulano, em Dona Zefa, lá na Carnaíba, para que ela me explique o que é que está acontecendo com a minha vida. Querido, a palavra já lhe dá uma clareza a quem você deve procurar em meio à sua ignorância. Ao Senhor. Se mova em oração, derrame o seu coração, rasgue as suas emoções, se torne vulnerável, se exponha para que o médico dos médicos possa exercer mudança e transformação genuína na sua vida, na sua existência. Mais do que isso, esse aqui é o único médico que não apenas lhe cura, como ainda lhe forma em medicina. Porque ao mesmo tempo que ele lhe cura, ele lhe dá caminhos para que você, na vida dos outros, possa também conduzir cura, milagres, transformação, libertação, através dessa receita que está manifestada aqui, que é a palavra de Deus. Não procure respostas em nenhum outro lugar que não seja aqui. A internet está aí, cheia de respostas para lhe dar sobre tudo. Se ainda fosse só o Google, estava até tranquilo. Mas agora tem até inteligências artificiais para conversar com você, como uma consciência mesmo, lhe dando resposta. Quando eu descobri o tal do ChatGPT, né, que é uma inteligência artificial de conversação, eu estava no grupo eu tenho um grupo ainda no WhatsApp do tempo do Jai, né, que é eu, Andrei, Saulo, Silas, e Neemias, a gente conversando ali. Eu falei sobre esse ChatGPT. E aí Saulo brincou, falando bem assim: rapaz, isso aí responde tudo, é? É. Então pergunta para ele aí, como é que eu faço para convencer a minha esposa a não ter que arrumar a casa no final de semana? Aí eu fui lá e perguntei, custava nada, vou ver. Meu amigo, esse negócio deu uma surra em Saulo. O diálogo dentro do relacionamento é a base de tudo. Primeiro você precisa conversar com sua esposa. Ele dá uma lição, depois ele dá alternativas. Ele diz bem assim: depois, pense da seguinte maneira: que tal você conversar e criar uma estratégia com ela de organizar-se durante a semana, fazer diversas atividades durante a semana, para que você tenha esse tempo no final de semana, mas tudo na base do acordo e do diálogo. Em vários tópicos e tal. Eu passei para ele, misericórdia. Misericórdia. Eu falei, pois é, e o mais legal é que era meio óbvio, né? Mas a internet está aí fazendo isso aí. Está fazendo isso hoje. Ela pode até lhe enganar, querido. Ela está se tornando algo meio que consciente. Ela pode falar coisas sobre a sua vida e você pode até dizer: meu Deus, como é que sabe disso? Isso sempre existiu. Alguém que diz algo sobre você e que você se impressiona. Como é que a pessoa sempre soube? Tempos atrás, falei isso também aqui em um dos cultos da Rede Valente. Tempos atrás chegou a mim uma propaganda para você encontrar o seu amor perfeito, o seu par perfeito. Como é que chama? Sua alma gêmea. Sabe como? Você paga um vidente lá, um chinês, e ele vai fazer um desenho para você. E aí tem uns depoimentos. Eu não acreditava. E aí ele fez o desenho, e um belo dia eu me apaixonei por uma pessoa e era idêntica a esse desenho. Aí bota o desenho da pessoa e o desenho da pessoa apaixonada, que realmente parece ser a mesma pessoa. Sabe o que é isso? Isso é engano. E ele pode estar acertando ali, criando uma imagem? Pode. A palavra vai nos revelar que existiram diversas pessoas que faziam coisas que eram aparentes milagres, prodígios, coisas incríveis,
mas que não tinham uma natureza no Senhor. Vinha de naturezas obscuras. Você pode viver coisas humanamente incríveis, distantes do Senhor. Pode. Jesus, inclusive, o pastor Teobaldo falou isso na semana passada, a gente estava conversando sobre isso. Você pode, inclusive, melhorar de vida sem Jesus. Se fosse por isso, quem não é cristão não teria um rico, só teria pobre. Não teria uma pessoa inteligente que consegue conversar bem, ter boas ideias sem ser cristão. E tem, não existem essas pessoas? Existem, muitas. Muitas delas, inclusive, se preparam até melhor do que dentro do universo cristão. Mas essas pessoas existem. Essas pessoas melhoram as suas vidas, mas não transformam as suas vidas. Elas têm suas vidas melhoradas, conversam melhor. Olha, eu não consigo desenvolver tal coisa, mas eu vou procurar um coaching que vai me ensinar a falar melhor e me dar técnicas de vendas. Vai funcionar. Ele vai lhe ensinar a se comunicar melhor, você vai ter melhor oratória e você vai vender melhor, se vestir melhor, vai aprender técnicas para poder convencer pessoas, mas não teve sua vida transformada. Você pode, através disso, melhorar outras vidas, falar para pessoas, ensinar as mesmas técnicas, e essas pessoas vão evoluir, mas não estão tendo as suas vidas transformadas, porque transformação quem faz é Jesus. Nos transforma. Não à toa, o primeiro milagre que a palavra vai apontar é a transformação da água em vinho, porque aquilo é uma representação simbólica do que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Ele está nos tirando da água e nos transformando para aquilo que representa na Bíblia a alegria, o vinho. Ele está nos tirando do lugar da tristeza para um lugar novo, transformado, não simplesmente melhorado, porque o que Jesus faz é muito além daquilo que qualquer homem, que qualquer técnica ou qualquer vã filosofia pode fazer na nossa vida. O que Jesus tem para você, querido, é muito maior e melhor do que qualquer outra coisa. Como nós podemos... Amém, glória a Deus. Como então nós podemos perceber aquilo que Jesus tem para nós? Como nós podemos então ver com clareza? Com discernimento espiritual. Nós oramos, falamos com o Senhor e pedimos tantas coisas, não é verdade? A gente ora, a gente pede um carro novo, a gente ora, a gente pede uma casa nova, que são pedidos também genuínos, principalmente quando a gente vive em alguma situação, a gente ora a vida da gente, Senhor, me ajuda a ter uma opção melhor, ter uma situação melhor. A gente pede roupa, a gente pede emprego, saúde, para que o Senhor nos livre da doença. Por que a gente não pede sabedoria? Não ora com o mesmo empenho pedindo discernimento? Eu creio que o Senhor pode transformar, melhorar a minha vida, me dando algo que eu pedi, beleza. Peça ao Senhor discernimento. Ore, se dedique pedindo ao Senhor discernimento, para que você tenha clareza sobre as coisas que estão se manifestando diante dos seus olhos. Querido, aqui dentro é um ambiente seguro, espiritualmente falando. Aqui é um ambiente seguro. O que é pregado aqui, o que é dito aqui é seguro. Pode até acontecer de algumas coisas, por meio de um pregador ou outro, por eu ou qualquer outra pessoa, falar algo que saia um pouco do encaixe. Mas a intenção que existe aqui e a entrega de quem vem aqui, que estuda, que tenta procurar para poder trazer algo que seja genuíno. Mas lá fora, da porta para fora, ninguém tem esse compromisso não. Você vai estar sendo exposto a ideias no seu trabalho. Você está sendo exposto, antigamente era só lá fora, mas até aqui dentro. A gente às vezes deixa, aqui mesmo, eu não estou usando a Bíblia. Aí a gente usa o aplicativo do celular, que eu acredito que a maioria hoje usa isso, que é legal. Eu mesmo gosto, porque eu mudo a versão, ele lhe sintoniza com um outro tópico, enquanto você está lendo aqui, é bem interessante, mas também tem seus riscos. Que antigamente o problema da distração, o problema das outras filosofias e outras coisas chegando na nossa vida era só lá fora. Aí você está aqui lendo a Bíblia, o pastor falou aqui, né, o livro lá, Mateus capítulo tanto, você está lendo, do nada, uma notificação surge na frente da sua leitura. Aí a notificação tem lá, esse soube não que fulano está falando mal de você lá no trabalho?
Ei, você viu o gol do Flamengo? A notificação é uma fofoqueira, né? Ela conta diversas coisas, e ela só conta o que lhe interessa, porque o seu celular só notifica aquilo que você permitiu que lhe notificasse. Então só notifica aquilo que realmente é interessante para você. O YouTube só vai notificar aquilo que você marcou o sininho. Tudo é aquilo que você disse que é para você ser informado. É um risco, então. Então, se você realmente prefere, e eu não vejo nenhum problema nisso, se você prefere usar o celular como sua Bíblia, então crie uma configuração para que quando você estiver lendo a Bíblia, nada lhe atrapalhe naquele momento. Carregue o celular também para que a sua Bíblia não descarregue, porque a palavra do Senhor não pode descarregar, né? A de papel tem essa vantagem, ela não vai descarregar, né? Então, crie suas estratégias, suas disciplinas, pode usar, mas é algo que você precisa ter sempre nesse entendimento. Olha, entendimento. Então, sobre tudo que eu faço, eu preciso ter um entendimento, uma clareza, sabedoria, discernimento. Sobre tudo que eu vou fazer, o que eu vou pensar, as minhas estratégias, as minhas ideias, tudo precisa estar realmente alinhado com aquilo em que eu penso para a minha vida, em vivendo essa cultura do reino de Deus. A Bíblia antigamente não era como a gente conhece. A Bíblia ela era fragmentada em diversos textos que eram encontrados, se faziam as cópias desses textos, né? Alguns eram papiro, depois foi vindo os pergaminhos, enrolando e tal. Ninguém vai sair hoje para vir para a igreja com aquele bando de pergaminho, aquele texto enrolado, né? Ou o papiro, que era um papel feito de algumas fibras, que não podia nem dobrar. Então você não vai vir cada dia com uma Bíblia, né, numa moldura de um papel que não pode nem dobrar. A gente, quando usa a Bíblia de papel, o livro, já é uma tecnologia. Você já está usando algo que teve uma influência tecnológica, que foi a imprensa, que surge com Gutenberg e tal, e foi avançando ao longo do tempo. Isso já é um processo tecnológico. Aqui é outro. Então, assim, se prepare, use bem, mas também não julgue o irmão que está usando dessa maneira. Mas se você usa, vai se adequando a essa nova realidade. Tudo isso compõe esse discernimento. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, vem um que fecha toda a nossa linha de raciocínio aqui, a palavra que o Senhor está nos revelando na noite de hoje. Amados, não creiam em qualquer espírito. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E voltando um pouquinho, antigamente os falsos profetas eram só gente, agora tem até computador de falso profeta. Essa é a tal nova era que a gente tanto falava, né? Chegou. Pois é, está aí. A ONU, pela primeira vez na história, vai se reunir com o grupo de segurança, o comitê de segurança, para poder falar sobre inteligências artificiais, que já é um risco que o mundo começa já a ver. Essa semana, anteontem especificamente, eu vi um vídeo de Morgan Freeman, um ator bem conhecido, né? E Morgan Freeman fala assim no vídeo: eu não sou o Morgan Freeman. E ele começa a falar um bocado de coisa, porque realmente não era Morgan Freeman no vídeo em momento nenhum. Era uma inteligência artificial de deepfake, que é uma forma de criar uma imagem falsa, de uma face falsa, virtualmente. Ela já avançou tanto que ela já consegue criar imperfeições na imagem, porque a gente percebe às vezes que algo é digital porque ela é muito perfeita, mas ela já consegue desenvolver algumas imperfeições, manchas, o movimento da boca cada vez mais perfeito, a voz criada digitalmente, também na inteligência artificial. Em nenhum momento ali era o Morgan Freeman. A gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas coisas novas estão se levantando, estão surgindo. Eu não estou dizendo que essas tecnologias elas são necessariamente ruins, mas sempre que surgiu algo muito impactante que pode influenciar muito a humanidade, sempre vão existir aquelas pessoas que vão tentar usá-la para o bem, mas também vão existir aquelas pessoas que vão usá-la para o mal. Foi assim com a forma de manipular a energia nuclear, o surgimento da bomba atômica, tudo isso, né? Pessoas criaram para defesa, outros para destruir pessoas. A humanidade ela é assim sem Jesus. Ela é assim. Isso se tornou a natureza do homem quando o pecado passou a fazer parte de sua vida. É a morte, é a destruição,
é a iniquidade. O Senhor nos convida para um mundo de discernimento. Vira para o irmão do seu lado e diga: discernimento. Exatamente. O que é discernimento? Ver as coisas como são. Jesus era o rei do discernimento. Olhava para as coisas e conseguia ver lá no final, conseguia ver além. A palavra nos convida a ser imitadores de Cristo. Nós precisamos ter essa cultura que precisa enxergar o mal, mas também precisa enxergar o bem e vivê-lo e semeá-lo, para que o bem seja a nossa cultura, para que as pessoas lá fora olhem para os santos e digam: ali vai um servo do Senhor Jesus. Tem uma história que se conta em missões de um homem que foi para um determinado país da África e lá ele montou uma escolinha de futebol. E nessa escolinha, este homem era muito diferente de qualquer outra pessoa naquela comunidade. Ele fez um voto a si mesmo que ele ia passar um tempo sem falar a palavra especificamente de Jesus, o nome Jesus, ou contar alguma história bíblica. Ele ia primeiro cativar e ganhar aquelas pessoas ali emocionalmente. E ele tinha hábitos diferentes de todos os outros. Ele era um homem compassivo, perdoador, amável, misericordioso. E as pessoas olhavam para aquele homem e olhavam: esse homem é muito diferente. Um belo dia, uma outra instituição missionária mandou um missionário. Esse missionário chegou e já chegou falando de Jesus. E já chegou dizendo quem era Jesus, como eram as características de Jesus, o que Jesus fazia, como Jesus falava, o que Jesus fazia, deixava de fazer. Sabe o que a galera disse? Oxe, a gente já conhece esse Jesus. Ele mora naquela casa ali, no primeiro andar. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que no trabalho, quando alguém possa compreender Jesus, olhe para a sua vida e diga: e não é que se parece com fulano? A quem visita a sua casa, diga: rapaz, pois quando me falam de Jesus, eu estou pensando que estava falando era de você. Como é que a gente vai chegar nisso? Discernimento, vida no Espírito, se aproximando cada vez mais do Senhor. Minha mãe sempre dizia: quem se mistura com porcos, farelo come. Já viu essa expressão já? Pois é. Quando você anda muito com alguém, você começa a se parecer com ela. Eu mesmo tenho uma facilidade para pegar sotaque, que é um negócio absurdo. Fiquei um tempo lá no estande de Priscila Cruz, em Porto Seguro. Ela é uma carioca com sotaque mineiro, né? Porque ela mora ela era uma cidade bem pertinho de Minas. Eu comecei a parecer um mineiro, porque eu fiquei com eles por 5 dias. E eu comecei a pegar isso. A gente começa... Eu não posso morar fora não, porque senão quando eu voltar aqui a passeio, o povo vai dizer: mas Felipe é besta, viu? Já está falando igual, que nem aquele filme Lisbela e o Prisioneiro, que o cara fala igual um carioca aí. E você pensa que o cara é carioca no filme. Aí um belo dia, um dos personagens diz assim: tirou férias, ficou 3 dias no Rio de Janeiro e já voltou falando desse jeito. Mas é assim que a gente tem que ser na nossa vida espiritual. Quando é para viver o bem, tomar cuidado com a roda dos escarnecedores, com a contaminação do iníquo, com a vida secular, para que aquelas coisas não nos contaminem. Mas com aquilo que é bom e que vem do Senhor, a gente tem que ter intimidade, profundidade, mergulhar, para que a gente comece a falar como a palavra fala, que a gente comece a respirar, a viver, a se alinhar nas ideias com a forma que a palavra nos apresenta a nossa vida com Deus. Precisa ser desse jeito, porque quando Jesus disse na oração que venha o teu reino, Ele está falando de uma cultura que se estabelece nesse lugar. E cultura é modo de falar, é modo de andar, é modo de pensar, é música, é arte, são jeitos, é um arcabouço de uma série de coisas que vai existindo e que a gente vai se adaptando àquela realidade. A cultura nordestina de um jeito, a cultura gaúcha de outro. Eu tenho um amigo, filho de Conceição, lá do centro, está morando agora em Porto Alegre, e ele já está falando como um gaúcho. E eu disse: Marcão, não perca as suas raízes. Ele: Pedro, eu preciso, porque eu sou um preto, morando no Rio Grande do Sul. Quando eu recebo alguém no balcão, e eu começo a falar com sotaque nordestino, o pessoal me rejeita na mesma hora. Na mesma hora me rejeitam.
Uma vez eu atendi, ele disse que os piores são da Serra Gaúcha, né? Serra Gaúcha, inclusive, foi onde teve o caso lá dos baianos que estavam numa situação análoga à escravidão, né? Ele disse que quando ele recebeu uma ligação, ele trabalha com sistemas, e ele falou com o sotaque daqui mesmo, a mulher bateu a ligação, ligou para o gerente e disse: olha, tem que ver o número aí, que eu acho que está caindo em presídio, em alguma coisa aí, porque um baiano falou comigo. Parece piada isso que eu estou falando, mas é uma verdade. É uma verdade. Ele começou então, infelizmente não precisaria ser desse jeito, mas aqui para nossa ilustração, ele precisou se adaptar à realidade daquele lugar, a falar como aquele lugar, permitir viver o jeito de falar, para que ele possa ser visto como alguém do meio. Claro que ali tem um contexto de racismo, tem um contexto de xenofobia também envolvido aí, terrível, que algumas pessoas pensam que não existe, mas isso existe muito. Sai aqui do seu eixo e você vai ver o quanto isso existe em diversos lugares. Mas a gente precisa entender que a nossa vida com Deus é assim. Nessa cultura, nós vamos mudar o nosso jeito de falar. A palavra torpe, o palavrão, o xingamento, vai sair do seu repertório de falas. Você fala, se a pessoa se converte, não, eu não posso nem me converter. Eu não posso, você que está aqui essa noite, que ainda não fez uma decisão, pode ser que você tenha essa ideia que é muito natural e que muitos têm. Eu não posso ser crente, porque eu ainda tenho muita coisa para mudar na sua vida, querido. Quem vai mudar a sua vida é Jesus. Quem vai transformar a sua vida é Jesus. Venha e deixa Ele fazer a obra. Venha fazer parte, se aproxime do universo dos santos. Tem muita gente aqui que erra, tem muita gente aqui que falha, mas lá fora também. Aqui é o lugar que quem falha e quem erra quer parar de falhar e errar. O lugar para você estar é aqui. O Senhor te convida a estar aqui. Ele quer mudar o seu coração, quer mudar o seu entendimento. Ele quer mudar a sua cultura, sua forma de pensar, de ver, de falar. Um menino veio aqui e se encantou com a menina da dança. Vou me converter falsamente para poder pegar essa menina. Está falando com minha mãe essa história, tem anos. Veio, se converteu, veio à frente, fez uma decisão, a igreja levantou o cartaz, seja bem-vindo a essa família. Foi aquela cena toda, aquela coisa, mas ele só queria ficar com a menina da dança. Ele pegou, mas tudo bem, aí para poder manter o personagem, ele foi se envolvendo, começou a ir para a célula, fez um encontro, foi se envolvendo, tendo as amizades dentro da igreja, conversando com as pessoas da igreja, para retiro, viagem, excursão, não sei o que, com o povo da igreja. Um belo dia ele já era auxiliar de célula, fez a escola de líderes, terminou, estava liderando uma célula, onde ele falou: rapaz, eu entrei aqui só para pegar uma menina. Mas é assim que a graça faz. Você pode chegar, mas você se aproximou para um universo que tem uma cultura santa, e a santidade, porque a luz ela vai se sobrepor às trevas. Este é um lugar de luz, e o Senhor te chamou para ser luz. E essa luz aqui a gente vem para recarregar as baterias dessas nossas lanternas, para lá fora a gente sair iluminando todos os lugares onde nós estamos. Não perca a sua relação com a comunidade, com a igreja. Não perca a sua convivência. Não pense que vai dar certo ser crente em casa. Não funciona e é antibíblico. Ser comunidade, ser igreja faz parte da nossa relação com Cristo. Faz parte daquilo que Cristo nos direcionou. A Bíblia não fala em nenhum momento, você é igreja, eu sou igreja. A Bíblia não fala isso em lugar nenhum. A Bíblia sempre pluraliza isso. Nós somos igreja, onde 2 ou 3, a gente vai sempre vendo sobre grupo, comunidade. Nunca é sobre você, mas é sobre o coletivo. E é nessa coletividade que às vezes a gente se magoa, às vezes a gente se entristece, às vezes a gente se fere um pouquinho, mas ao mesmo tempo é aqui em que o Senhor está moldando e forjando um caráter novo, e lhe transformando e te levando cada vez mais perto dele. Amém?